queridos, bem-vindos à aula 7. Hoje eu vou falar sobre a importância de manter o bom senso no trabalho espiritual. Bom, o que eu vou falar tem a ver com a minha experiência, né, como dirigente, mas fica valendo para todo mundo, médium, doutrinador, passista, enfim. Quando você faz parte de um trabalho espiritual, especialmente quando é um trabalho espiritual com grande alcance, você vai ter toda série de ataque, né? Ataque espiritual e ataque que vai te atingir de algumas formas. Na parte mental, você vai ter muitas ideias contra o trabalho, contra a dirigente, contra o fato de estar ali. Vão começar a vir ideias do tipo, mas vale a pena mesmo isso aqui? Vale a pena mesmo passar por tudo isso? Vale a pena mesmo sofrer tanto para ajudar os outros, né? Quando, na verdade, a gente como médium está apenas fazendo uso de um dom que foi dado pela espiritualidade justamente para a gente atender os outros, né? Então, na verdade, a gente não está fazendo mais que a obrigação, né? Mas esse tipo de questionamento vai vir muitas vezes e é importante ter muito bom senso para lidar com isso e entender que isso faz parte do trabalho. Inclusive, isso que eu estou contando deveria ser aula básica em todos os centros, só que não é, né? É uma coisa que a gente aprende na prática. Então, justamente por isso me deu o trabalho de vir aqui dar esse curso para trazer essas informações. Bom, na parte emocional, os ataques eles vão se refletir como uma terrível resistência à mudança. Então, aquela coisa, você vai no centro, você trabalha, você ajuda, e aí você começa a ter informações sobre o que está errado com você e o que você precisa mudar. Se você é orgulhoso, se você é arrogante, se você tem compulsão por alguma coisa. E aí você começa, né, num movimento de, não, então, vamos lá, vamos fazer o que eu tenho que fazer e tal. E aí o ataque vem na parte de te puxar de volta. De não, mas come mais um pouquinho, fica aí mais orgulhoso um pouquinho, reclama mais, não tem problema, imagina, né? Porque, na verdade, os espíritos e as vidas passadas, eles são muito inteligentes, né? Eles vão atacar nas brechas que a gente tem, eles vão estudar o seu caso e ver qual é a melhor forma de te atacar, né? E o ataque pode vir na parte física também, podem vir sintomas, dor de cabeça, né? Eu falei bastante sobre isso em outras aulas, mas aquelas dores que têm a ver com o trabalho especificamente, tem a ver com te impedir de ir ao trabalho, com te impedir de continuar no trabalho, né? Aquela coisa de você começar a ficar assustado mesmo, né? Você começar a ter uma série de dores fantasma que os médicos não acham que é, aí você pensa, bom, então eu tô com essas dores por causa do trabalho que eu faço, então, né, será que é melhor eu parar? Será que, né, não tá ficando meio perigoso o negócio? Eu já ouvi isso muito da minha equipe, né? Já ouvi, inclusive, de pessoas pedindo para se desligar por causa disso, tá? Então, é muito importante ter em mente que isso faz parte do que as trevas querem que você pense, porque aí você vai, abandona o trabalho, perde a oportunidade de ajudar milhares de espíritos e os espíritos trevosos ficam lá, ele caiu na minha, né? É algo assim. Outra forma de ataque é um abalo na sua fé, é fazer uma desconexão de você com o seu eu superior, tá? No sentido assim, de você começar a duvidar da espiritualidade, a duvidar da eficácia do trabalho, da eficácia da sua mediunidade, mas será que eu estou incorporando mesmo? Será que eu estou vendo mesmo? Será que isso aqui é real? Será que esse grupo não está viajando, né? E qual a arma que a gente tem contra isso? Bom senso, fé raciocinada, né? Se você está num grupo que está fazendo um bom trabalho, a maior prova que você vai ter disso são os efeitos nos atendidos. Vão ser os atendidos chegando, contando, nossa, eu estava com uma dor não sei aonde, melhorou, nossa, eu tinha um problema de relacionamento com não sei quem e passou, né, e contando, e se você está num trabalho sério, você vai ouvir isso muitas vezes, né, você vai ouvir diversas pessoas com diversos sintomas contando que melhoraram. Então, esse feedback, ele é importante, por isso é tão importante até tratar o atendido de igual para igual, né, tem muitos centros que fazem aquela barreira com o atendido, e aí você não vai ter esse feedback, né, você não vai ter essa conversa com ele, né, vai ser só aquele número que entrou, saiu e não fez diferença nenhuma, tá?
Outra coisa muito importante, como dirigente, você vai ter que ficar esperto com alguns tipos de pessoas que vão aparecer. E se você é médico, você tem que tomar cuidado para não ser nenhum desses tipos, tá? Primeiro tipo são os interesseiros. Os interesseiros, eles percebem que aquele trabalho traz melhorias, né? Na nossa vida, na nossa alma, na nossa energia e tudo mais. Então é aquela pessoa que vai e fixa ali, fica mamando, né? O vampirinho, né? Que na verdade ele não está indo trabalhar porque ele quer fazer caridade, porque ele quer ser altruísta, porque ele quer tornar o mundo um lugar melhor. Ele quer o dele, né? Ele quer que ele melhore, que ele fique bem, que ele tenha vantagens, e é isso. Ele acha que se ele for trabalhar, ele vai conseguir um trabalho melhor, ele vai ser promovido, se ele é autônomo, ele vai conseguir mais clientes. Por quê? Porque ele está lá, né, se doando no trabalho espiritual, então ele vai ter um retorno disso. Esse tipo de pessoa, na verdade, é um tipo que não dura no trabalho espiritual, porque ele fica até ele conseguir o que ele quer, depois ele sai. E é muito importante o dirigente ter atenção nisso, porque se ele investir nessa pessoa, ele vai se decepcionar. Porque ela vai, na primeira probleminha que tiver, ela vai sair fora, né? Inclusive, pandemia é um ótimo filtro para isso, né? Pandemia você já vê quem é quem, né? Quem tava lá para valer e quem não tava. Ok. Aí vai ter as pessoas egoístas. É um pouco diferente do interesseiro, porque o interesseiro, ele quer uma vantagem. O egoísta, ele quer que só ele se dê bem, né? Então, ele quer tratar a si mesmo, ele quer tratar a família, ele quer tratar os amigos, ele quer usar o centro, não para conseguir os interesses dele, mas para ele ser beneficiado, no sentido assim, eu vou me aproximar, né, da mãe de santo ou do dirigente, porque aí eu vou ficar amigo dele, e aí eu vou ser beneficiado com isso, porque ele vai fazer o que eu quero, né? Tem muita gente que pensa assim. Então é muito importante para o dirigente ficar atento tanto com o interesseiro quanto com o egoísta, porque são os tipos que não dá para contar, que qualquer adversidade eles vão sumir, né? Tem as pessoas que só querem se limpar. E aí entra duas categorias. Tem a que só quer se limpar no sentido que ela sabe que ela tem uma carga negativa com ela e ela quer se limpar disso. E tem a que quer continuar fazendo mal e quer ter um lugar para ela não receber os efeitos do mal, né? Eu, como dirigente, já recebi gente que cometia até crime e sabia disso, era consciente disso, e usava o grupo para não ter problemas legais depois, sabe? E aí aquela coisa, no dia que a pessoa ia fazer a coisa errada, o grupo inteiro passando mal, né? Até eu descobri o que era. Né? Então, isso é bem importante, né, perceber, para não deixar que esse tipo de pessoa se aproxime. Aliás, esse tipo de pessoa sempre vai se aproximar, mas é importante ficar atento e perceber para cortar a presença desse tipo de pessoa. Se tem uma coisa que eu aprendi como dirigente, é que não dá para ser bonzinho, não dá para querer agradar todo mundo. O objetivo do dirigente é fazer o trabalho fluir. Se para isso ele tiver que tirar alguém, ele vai ter que tirar alguém. Okay? Isso falando de encarnados, né? Agora falando dos espíritos trevosos, os espíritos das trevas. Eles vão, primeiro, tentar se fazer de bonzinho, né? Então, requer uma atenção muito grande para perceber se um espírito que se aproxima, ele é de fato um mentor ou se ele é um espírito trevoso que quer se infiltrar no trabalho. Tá? Isso requer muita atenção e não é uma coisa fácil de diagnosticar. Às vezes é um processo que você precisa passar muito tempo investigando, muito tempo fuçando até descobrir o que está acontecendo, como aconteceu no Tupi, inclusive. O espírito trevoso, ele fica sondando, ele fica rondando, porque ele precisa do seu aval para se aproximar. Então ele fica sondando como que ele vai ter o seu aval, né? O que te interessa que ele possa dar para ele ter o seu sim e poder atacar, né? Então, nesse sentido, tem muitos espíritos que oferecem vantagens, tem muitos espíritos que trazem ideias de fascinação, e com essas ideias e com essas vantagens, eles vão tentando se infiltrar e, né,
conseguir acesso na frequência da pessoa, e quando a pessoa vê, se é que ela vê, porque normalmente quem entra num processo de fascinação não acorda dele tão fácil, até essa pessoa perceber o que está acontecendo, o espírito já está lá fazendo a festa com ela, né? O espírito trevoso, ele também vai tentar de tudo para desviar o caminho, e de forma mais inteligente ele vai tentar fazer você achar que uma coisa ruim é boa, né? Porque assim você vai se direcionar para fazer aquilo, mas aquilo é uma coisa que te prejudica e que favorece o espírito. No astral, a grande moeda de troca é a energia. Então, o que um espírito trevoso quer com o médium? A energia dele, mesmo porque o médium produz ectoplasma, ele produz muito mais energia que uma pessoa comum. Então, o espírito trevoso vai tentar, digamos assim, fazer do médium o comparsa dele, né? E nesse sentido, quanto mais elevado for o trabalho, mais esse trabalho das trevas vai ser feito de forma inteligente. Inclusive tem centros que são atacados até por extraterrestres, né? E então, né, a questão é você confiar na vibração do trabalho e dos mentores que sabem o que estão fazendo. Porque não adianta querer ser mais inteligente que um ser mais inteligente que você, né? A ideia é você driblar a situação pelo amor, pela união, pelo comprometimento, pela disciplina, né? E não deixar aquela energia entrar, tá? O espírito trevoso, ele também vai tentar te induzir a quebrar regras, né? Por exemplo, se é uma regra do centro, por exemplo, é uma regra que você não pode tratar um familiar seu. Aí você vai fora do centro e fala, mas o que tem de mais? Deixa eu tratar, né? Eu sou médium pra quê? Só que aí vai se meter a fazer coisas sozinho em casa e não vai ter a egrégora de proteção, vai estar agindo sem finalidade altruísta, vai estar agindo de forma egoísta. Que tipo de espírito vai se aproximar? Espírito negativo. Até por isso, eu sempre incentivo as pessoas que trabalham comigo a não criar grupo paralelo de WhatsApp, essas coisas, porque senão eles começam a se tratar entre si, né, fora do trabalho, e aí esse tipo de espírito vai ter muito mais espaço para fazer o que bem entender e para fazer aquele grupo acreditar que tá fazendo bem, e não tá, né, e tá ali abrindo porta para entrar um monte de porcaria, tá? Por isso é muito importante manter a atenção constante, né, usar o bom senso para perceber se tem alguma energia errada, para perceber se tem algo errado. Estou aqui estudando mediunismo para vocês, Ramatiz fala muito disso, né, no mediunismo, especialmente no capítulo 16 e 17. Então, que é muito importante você sempre se manter alerta, orar e vigiar, né? E tem uma questão importante também para quem é empata. Empata é a pessoa esponja, né? A pessoa que suga a energia dos outros. O empata, ele sente a energia dos outros como se fosse dele, tá? Então, aí o bom senso é muito importante para o empata aprender o que ele precisa fazer, como reagir aos impulsos que ele recebe. Por exemplo, eu já tive contato com uma pessoa que se afastou do grupo e me prejudicou bastante. Foi uma pessoa que me fez mal mesmo, frontalmente, né, de propósito. E aí, às vezes, pensando nessa pessoa, me vem uma saudade, né, um carinho. Aí, como empata, o que eu aprendi a diagnosticar? Não, mas peraí, essa saudade e esse carinho é o que ela sente por mim. Então, eu estou sentindo o que ela sente, né? E se eu reagir a isso, eu posso, inclusive, fazer besteira, né? Por isso que é muito importante para o empata aprender a distinguir com o bom senso o que é dele e o que é do outro. Se ele sente o que é do outro, isso quer dizer que o que ele está sentindo, o que vem na intuição dele, pode ser do outro. E aí, se ele reagir a isso, ele vai reagir ao que o outro quer que ele faça, e não ao que deve ser feito. Entendeu? E além disso, também é muito importante, como dirigente, suspender ou desligar qualquer energia que o dirigente sinta que está errada. E por isso também é muito importante manter uma conexão muito grande com a intuição, né? Aquele faro de bruxa, né? Que a gente sabe que tem algo errado acontecendo, mas às vezes deixa rolar, deixa pra lá, né? Mas o faro vai mostrando que tem coisa errada, vai atrás, né?
Além disso, o bom senso também é importante para entender que todas as regras que estão nos livros sagrados, no Evangelho e tudo mais, elas são universais. Não adianta achar que você vai plantar uma coisa e vai colher outra. Não adianta achar que você vai fazer mal para alguém e não vai ter isso de volta. E isso vale para você na sua vida de médium. Se você romper alguma regra de conduta ou de atitude, a lei do karma ela é universal, ela vai agir do mesmo jeito. E quando a gente entende isso, as coisas fluem muito melhor, porque aí a gente consegue conectar com a energia cósmica, com a energia de sabedoria do universo, né? E aí a gente começa só a fazer o bem, a só agir de forma altruísta, a ancorar todas as nossas atitudes e nossos pensamentos nas virtudes, né? Na compaixão, na caridade, na paciência, no amor, na caridade, na benevolência, na empatia, né? Enfim, nas virtudes que mostram pra gente como a gente deve agir com as pessoas. E o bom senso, ele sempre mostra pra gente, ele sempre dá aquela pulguinha atrás da orelha quando está acontecendo alguma coisa no nosso fenômeno mediúnico ou nas nossas atitudes. Uma coisa que acontece muito em Centro é briga de ego, né? É algum trabalhador que acha que ele é mais inteligente ou mais bambambam que o dirigente, começa a brigar, né? E o dirigente sábio não vai entrar nisso, né? O dirigente sábio vai contornar a situação, vai resolver, e se vê que não tem como resolver, vai tirar o trabalhador, né? Porque esse tipo de coisa é instrumento das trevas, é justamente o que as trevas querem. Eles vão minando o trabalho, comendo pelas bordas, para que aconteçam discórdias ali dentro e para que as coisas se desfaçam. Conta aí para mim nos comentários, aposto que já aconteceu alguma coisa do gênero e você sabe do que eu tô falando. Mas eu tô pondo esse tema para reflexão, para a gente entender que muitas vezes a gente pode ser marionete desse tipo de coisa e às vezes se afastar de um trabalho que poderia ser maravilhoso para a gente, né? Quantas pessoas eu já recebi que saíram de centros por questões bobas, né? Por questões que poderiam ser resolvidas. E quantas outras saíram vendo que tinha coisa errada nesse centro e demoraram para tomar a atitude de sair, né? Porque se a gente percebe que um centro não tem uma energia legal, a gente não deve se envolver, né? Porque a gente tem um monte de centro por aí, vamos procurar um bom, né? Porque senão a gente vai se envolvendo naquela energia e depois para sair é bem mais complicado, tá bom? Conta aí pra mim como isso flui pra você. Beijo, até a próxima aula.